Queridos, estamos pregando uma série de mensagens intitulada DNA. O que é que nós queremos, qual o objetivo nosso ao pregarmos esta série de mensagens? Apresentar para a igreja paraibava qual é a nossa identidade enquanto igreja local, Igreja Batista Vale do Acaraú, mas enquanto igreja de Jesus Cristo. Porque nós somos uma igreja local, mas nós fazemos parte de um corpo que é muito maior, que inclui todos aqueles que um dia tomaram a decisão de seguir a Jesus. Isso em todas as épocas e em todos os lugares. Então é uma família enorme, grande demais. Nós somos apenas uma pequena parte deste milagre, desta nova humanidade que Jesus deu início. Porque quando Jesus morre e ressuscita, aliás, não só a sua morte e a sua ressurreição, mas a sua vida em si, era o início de uma nova humanidade, de um novo homem, de uma nova criação. E nós fazemos parte disso. Então nós estamos pregando essa série de mensagens com o objetivo de mostrar que nós temos uma identidade, quem nós somos. Então, primeiro pregamos aqui, pastor Ricardo fez isso, pregamos que nós fomos criados, nós somos criaturas de Deus, criados com um propósito muito claro, que é adorar o Senhor, adorar aquele que nos criou, viver em comunhão com aquelas outras criaturas que foram criadas também por Deus. O propósito de Deus ao criar a humanidade foi esse, que nós existíssemos para a glória de Deus, para o louvor da sua glória. E conectados a Deus, viveríamos com plenitude, viveríamos com alegria, viveríamos com paz. Mas aí o que foi que aconteceu? O pecado passou a fazer parte da nossa existência, da nossa vida. E aí nós fomos distanciados, separados de Deus, nos tornamos alienados daquele que nos criou. E separados também uns dos outros, separados da criação. Nós nos tornamos inimigos uns dos outros, inimigos da natureza, inimigos de Deus. Mas aí o que aconteceu? O pastor Ricardo também pregou a segunda mensagem. Nós fomos adotados por Deus. Nós que estávamos longe, distantes, inimigos de Deus, órfãos, né? Vamos usar aqui essa metáfora. Nós nos tornamos filhos de Deus, fomos adotados por Deus. Isso é maravilhoso. Por sermos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de tudo aquilo que Cristo conquistou por nós. Estamos numa posição maravilhosa. Além de termos nos tornado filhos de Deus, o pastor Ricardo também pregou na terceira mensagem, nós fomos redimidos, nós fomos libertos do poder do pecado, fomos libertos da condenação do pecado, e um dia seremos libertos da presença do pecado. O pecado não vai mais fazer parte da nossa vida, mas o pecado não tem mais poder sobre nós, a condenação não está mais sobre nós, fomos inocentados, justificados, redimidos. Então, fomos criados com um propósito, esse propósito depois não foi alcançado, porque Adão falhou, eu falhei, você falhou, mas Deus em sua infinita graça e misericórdia nos adotou e nos redimiu. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Agora, e isto que aconteceu conosco, ele vai ter algum resultado prático no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Quais as implicações
dessa adoção, dessa redenção. O que tudo isso que Jesus fez por nós resulta na prática cotidiana, na nossa existência, na nossa vida, no nosso dia a dia. É isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje sobre transformação. Transformação. Essa transformação não é algo que acontece de forma natural. É algo que acontece como resultado da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa transformação, ela consiste em quê? De que forma se dá essa transformação? E o texto que a gente leu no início mostra claramente isto. Eu queria voltar para lá, para esse texto. O apóstolo Paulo escreve essa carta para uma igreja muito complicada, viu, meus irmãos? Uma igreja animada, uma igreja empolgada, uma igreja cheia de dons, cheia de talentos, cheia de pessoas querendo realmente servir. Mas, junto com isso, também tinham muitos problemas, muitas distorções, muitos equívocos com relação a o que é seguir a Jesus, o que é ter fé em Jesus, o que é ser cristão. Mas aqui, o apóstolo Paulo mostra o que não é essa transformação e o que é essa transformação que nós estamos propondo aqui. Primeiro, vamos ver aqui o que não é transformação. O que não é transformação? Versículo 12 de 2 Coríntios capítulo 5, Paulo aqui, só para mostrar aqui um pouquinho do contexto, tinha alguns líderes que chegavam na frente, aí faziam falavam algumas línguas estranhas, pronunciavam algumas profecias, né? Faziam alguns milagres, e tinham algumas experiências espetaculares, sensíveis, emocionais. E esses líderes, diante da comunidade, estavam ganhando cada vez mais respeito, cada vez mais admiração. E o apóstolo Paulo estava ficando meio que escanteado, né? Estava ficando meio que excluído. E aí o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta também com o objetivo de dizer, peraí, não é bem assim como vocês estão pensando. Ser cristão é sim ter essas experiências maravilhosas. Sim, faz parte da nossa vida. Um cristão pode experimentar milagres maravilhosos, coisas grandiosas. Mas não é isso somente que marca ou que evidencia a fé de um indivíduo. E o apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro, né? Alguns líderes de Coríntios tinham essas experiências místicas e religiosas, e tudo isso, de acordo com o apóstolo Paulo, era aparência. Estava muito na aparência, tanto é que ele diz aqui no versículo 12, olha só, estamos mais uma vez nos recomendando a vocês, o apóstolo Paulo dizendo, eu estou aqui me vendendo para vocês, mostrando aqui as minhas credenciais, nada disso. Estamos apenas lhe dando motivos para que se orgulhem de nós, para que vocês entendam, né? A fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências, porque os caras estavam dizendo, não, o apóstolo Paulo aí, ele não vale nada não. Mas ele está dizendo aqui, ó, tem uns que se orgulham nas aparências, nas manifestações espetaculares. E interessante que o apóstolo Paulo, ele diz lá que ele falava em línguas. E aí ele diz o seguinte, olha, mas eu prefiro falar uma palavra em bom português, se ele estivesse aqui hoje, né? Em bom português, e sendo compreendido pelas pessoas, do que falar 1000 palavras em uma língua que não vai edificar
coisa ninguém, não vai edificar ninguém. Então, prefiro a profecia, porque a palavra se aplica à vida do indivíduo, do que o falar em línguas. E aí o apóstolo Paulo também diz lá em 1 Coríntios, olha, mais importante do que tudo isso aí que vocês tanto valorizam, Coríntios, é o amor. Esse é o caminho, esse é o maior de todos os dons. Vamos focar nisso, que é o mais importante. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, a transformação, ela não é alguma coisa cosmética, ou alguma coisa que dá uma certa maquiagem, uma certa aparência. Até hoje nós temos um pouco disso, né? Nós achamos que se o camarada se converteu, não estou dizendo que é aqui na Ibaba, né? Estou falando aqui a nível de evangelicalismo brasileiro, norte-americano, mas a gente tem ainda a ideia de que, acaba é crente, então ele tem que ter uma roupa diferente, um traje diferente. Ele tem que ter uma forma de falar diferente. Ele tem que ter uma agenda social agora diferente. Então, a gente tem essa ideia de que ser cristão, ser crente, ser evangélico, né, é você simplesmente mudar a aparência. Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui nesse mesmo texto que o foco tem que ser o coração. O foco tem que ser o coração. A transformação, ela não é algo que vem de fora para dentro, mas é algo que vem de dentro para fora. E aí as mudanças no modo de vestir, no modo de falar, na agenda do indivíduo, vão vir como consequência de uma transformação que veio lá de dentro. E aí sim, o camarada vai passar a ter um pouco mais de sensatez, de bom senso, para poder falar de uma forma que edifica, né? Viver de uma forma que edifica as outras pessoas. A verdadeira transformação é algo que começa no coração, vem de dentro para fora. Não é somente para aparecer, embora possa se manifestar e se evidenciar em algum momento. Eu lembro aqui de Mateus capítulo 6, quando Jesus prega aquele sermão da montanha, e ele vai falar no capítulo 6 de três práticas espirituais: o auxílio ao necessitado, o dar esmolas, né? A oração e o jejum. Quando Jesus fala dessas três coisas, dar esmolas, oração e jejum, ele diz o seguinte: faça em segredo, faça em secreto, que o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Mas se você dá esmola e anuncia para todo mundo que deu a esmola, se você gosta de orar em público, né, para que todos vejam, se você fica todo, né, com o rosto meio abatido, para que todos percebam que você está jejuando, Jesus diz o quê? Esse aí já conseguiu a sua recompensa. Que recompensa era essa? Ele queria ser visto. Pronto, já recebeu a recompensa dele. Foi visto, foi percebido pelos outros, vai receber aplausos. Mas Jesus está dizendo, é melhor que você faça em secreto, para que o teu pai, que te vê em secreto, ele sim vai te recompensar. E aí, meu irmão, minha irmã, qual é a recompensa melhor, hein? Sem dúvidas, é a recompensa que vem do alto. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quais são as nossas intenções, nossas motivações. E Jesus está dizendo aqui, olha, essa transformação, ela tem que vir do coração. Tem que ser do interior do indivíduo. E é tão interessante também que Jesus, ele vai, no mesmo sermão, o sermão da montanha, Jesus vai dizer o quê?
em Mateus 5, 23 a 24. Eu botei aí na tela. Se você vai para o culto, se você vai para a celebração, se você vai levar a sua oferta, certo? Mas se ao levar a oferta você lembrar que você tem algo contra uma pessoa, ou alguém tem alguma coisa contra você, olha o que diz o verso 24. O que diz lá? Deixa a sua oferta lá no altar, vai lá, né, à procura do seu irmão, se reconcilia com ele, e aí depois de reconciliado, aí você volta lá para o templo, lá, Jesus estava falando lá para os judeus, aí você oferece a sua oferta. Olha só o que Jesus está nos ensinando aqui. Jesus está nos ensinando que as manifestações de louvor, as manifestações de adoração, nossa experiência religiosa, né? Nossas experiências místicas, espetaculares, não são mais importantes do que o nosso coração voltado para o nosso próximo. Nosso coração em reconciliação com o nosso próximo. Jesus está deixando isso bem claro, concordando com aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo ali também em 2 Coríntios. O irmão é mais importante do que a oferta. O coração meu e o seu é mais importante do que as nossas celebrações. E aí com isso, meus irmãos, eu não estou querendo aqui dizer que a oferta não é importante, que o seu corpo, sua vida como sacrifício vivo não seja importante nas celebrações. Como é bom celebrarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, como é bom levantarmos as nossas mãos, nossas vozes e adorarmos ao Senhor de corpo, alma e espírito. Mas a evidência da transformação, ela vai além disso. Vai além disso, começa no coração e depois vai se manifestar em algo que para Deus é o mais importante. É o amor ao nosso próximo. Olha o que diz agora no verso 14 e 15 de 2 Coríntios. Como se dá essa transformação? Como se dá essa transformação? Verso 14, verso 15. De qualquer forma, Paulo dizendo ali para aqueles irmãos, de qualquer forma, é o amor de Cristo que nos impulsiona. É o amor de Cristo que me faz, Paulo dizendo, que me faz amar vocês. É o amor de Cristo que me faz viajar de cidade em cidade anunciando as boas novas de salvação. É o amor de Cristo que me impulsiona a até mesmo sofrer por amor a Jesus. É o amor de Cristo. E ele diz, porque cremos que ele morreu por todos. E também cremos que todos morreram. Verso 16. Está aí o verso 16? Ele diz, portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que essa transformação, ela começa com Cristo. Não é simplesmente uma mudança ética, embora a ética aqui seja importante. Não é simplesmente uma mudança de comportamento. O que ele está dizendo aqui é que algo sobrenatural acontece por conta do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário e por conta da sua ressurreição. A morte e a ressurreição de Cristo aqui tem uma mensagem muito clara para nós que vivemos hoje, 2000 anos depois desses acontecimentos históricos. Qual é a mensagem para mim e para você? Isso eu aprendi quando eu fui descer as águas por ocasião do batismo. Certo? Todo mundo tinha que dizer alguma coisa, pelo menos lá na nossa igreja lá era assim, todo mundo tinha que dizer alguma coisa
antes de descer as águas. E eu tinha 10 anos de idade e não sabia o que dizer. Aí a pessoa que me evangelizou, que me discipulou, ela disse: Jofre, é muito simples. Quando você desce as águas, você está morrendo com Cristo. Você está morrendo o seu velho homem. E quando você sobe, quando você é levantado, você ressuscita junto com Cristo, como um novo homem. Aí pronto, é isso aí mesmo que eu vou dizer. Eu decorei isso aí, nunca mais me esqueci. Mas, meus irmãos, pense numa profundidade isso aí. A morte de Jesus representa também a nossa morte. A morte do nosso ego, do nosso eu, do nosso egoísmo, né? A morte desse Jofre que só pensa nele mesmo. E aí, a ressurreição de Cristo representa o quê? Um novo homem, uma nova mulher, uma nova criação, uma nova criatura que não é mais egoísta, que não é mais egocêntrica, mas que agora entende que não é o centro do universo e olha para Cristo como o centro de tudo e olha para o próximo como seus irmãos, suas irmãs, pessoas que são tão importantes como você, pessoas que precisam de cuidado, de amor. Então, essa morte, essa ressurreição de Cristo é o que gera em nós essa transformação. É a causa desta transformação. Deixamos de ser o centro, passamos a viver para Cristo e o amor dele passa a nos impulsionar. Somos tomados pelo amor de Cristo e não somente pelo amor a Cristo. Perceba aqui a diferença, viu? Perceba aqui a diferença. Você ama a Cristo? Ótimo. Vocês amam a Cristo? Amém, amém. Você ama a Cristo? Ótimo. Continue assim. Ame a Cristo. Mas que o amor de Cristo seja mais presente na nossa vida do que o simples amar a Cristo. Ixi, eu espero que vocês não me interpretem aqui errado. Amar a Cristo, eu amo a Cristo. Rapaz, eu queria muito ver Jesus pessoalmente. Um dia nós vamos ver, né? Pessoalmente. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que mais importante ainda é que o amor de Cristo, o mesmo amor que Cristo teve para com seus discípulos, o mesmo amor que Cristo teve para com os pecadores que estavam ali ao seu redor, que esse mesmo amor esteja presente na minha vida e na sua vida, nos impulsionando a amar o próximo, a viver para a glória de Deus, amando as pessoas. É o amor a Cristo, ou melhor, o amor de Cristo que nos impulsiona. Importante, meus irmãos, considerarmos que o nosso mundo objetivo não muda, certo? Quando você resolve tomar uma decisão de caminhar com Jesus, o mundo não muda não, viu? O mundo não muda. Continua do mesmo jeito, certo? O marido continua daquele jeito, a mulher continua daquele jeito, o trabalho não muda, os problemas, as contas continuam chegando, certo? Continua tudo igual. Quando você toma uma decisão de andar com Jesus. Mas o que é que muda? O que é que muda? O que muda é um milagre que Deus faz na nossa vida, nos tornando novas criaturas e nos possibilitando ver o mundo de uma forma diferente. Olha o que ele diz aqui olha aí o que está marcado de vermelho. Não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Nossa perspectiva agora é outra. Nossas lentes mudam. Se eu botar aqui uma lente aqui vermelha, eu vou ver todo mundo aqui vermelho. Se eu botar aqui uma lente verde, eu vou ver todo mundo verde. Se eu botar uma lente colorida, eu vou ver todo mundo aqui colorido. Certo? O que vai mudar é o indivíduo. O que muda somos nós.
Ah, Jofre, as outras coisas não vão mudar, não? Podem mudar, até como resultado de uma nova postura minha. Quando você muda, certo? Com o passar do tempo, o relacionamento que você tem com o seu esposo, com a sua esposa, vai mudar. E isso pode impactar também o seu esposo ou a sua esposa. Quando você muda, a forma como você lida com o seu trabalho, com os problemas, com as dificuldades, muda também. E aí, essas coisas poderão também, eventualmente, mudar. Porque mudou, porque alguém foi transformado, alguém vive uma vida nova, alguém olha para a vida de uma forma diferente. E aí, meus irmãos, isso me faz lembrar a sabedoria dos rabinos judeus, que Jesus corroborou, né? Jesus concordou com a sabedoria deles. Em Mateus 6, versículo 22 e 23, Jesus diz o seguinte: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Versículo 23. Opa, passou? Não botei o versículo 23? Então, deixa eu só voltar aqui. Mateus 6, 22 e 23. Jesus está falando aqui das riquezas, é interessante. Jesus está falando das riquezas, e aí no verso 22 ele diz, Mateus 6, verso 22, ele diz aqui, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Aí o verso 23, mas se os seus olhos forem maus, eu acabei não colocando aqui nos slides, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Vamos explicar melhor aqui essa passagem. Jesus está dizendo aqui o seguinte, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Foi o que Jesus disse aqui. Para os judeus, para os rabinos, os olhos, além de ser um órgão do corpo humano que lhe possibilita ver as coisas, é aquele órgão que lhe dá a capacidade de julgar, a capacidade de avaliar, de olhar e analisar as coisas, pelos olhos. Tá? Talvez na nossa cultura seria a mente, né? O órgão responsável por essa capacidade de avaliar as coisas. Mas para o judeu, tudo começava nos olhos, na forma como você olhava para as coisas. Então, e Jesus usa no contexto das riquezas. Por quê? Porque tinha muita gente que ama, assim como hoje, que ama as riquezas. O cara olha para a vida e ele olha valorizando o quê? A riqueza. E o indivíduo fica em segundo plano. O ser humano é descartado, é desprezado. O dinheiro se torna um Deus, se torna uma divindade, se torna mamon. E aí Jesus está dizendo aqui, olha, cuide aí dos teus olhos. Meus irmãos, se alguém nos ofende, o que o homem natural faz? O que o homem natural faz? O homem carnal. Se alguém nos ofende, nós usamos as lentes de quê? Da vingança. As lentes da vingança. Opa, não vai ficar barato. Ele vai pagar um preço. Isso não vai ficar assim, eu vou me vingar. Se alguém pensa diferente da gente, se posiciona diferente da gente, nós usamos o quê? As lentes do julgamento. Eita, essa pessoa não é de Deus, é do diabo, não presta. Essa pessoa aí não é um cristão. Se, quando alguém não tem aparentemente nada para nos oferecer, aí nós usamos o quê? As lentes da indiferença. Descartamos. Não tem nada para me oferecer. Isso é a lente do homem natural.
esse indivíduo não tem nada para me oferecer, eu descarto. Mas quando você tem um encontro pessoal com Jesus, quando você decide andar com Jesus, e quando você é dominado, tomado, impulsionado pelo amor de Jesus, muda a forma como você enxerga as coisas. Aquele que te ofendeu, você vai botar agora a lente, sabe de quê? A lente da graça, a lente do perdão, a lente da misericórdia. Aquele que pensa diferente de você, que age de forma diferente de você, aí você agora tem a lente, sabe de quê? Da tolerância, a lente do respeito pelo diferente, a lente do amor, a lente da benignidade. E quando alguém aparentemente não tem nada para nos oferecer, aí a gente usa a lente da generosidade, a lente da bondade, e encontra ali uma oportunidade de abençoar, ao invés de querer ser abençoado. Então, tudo vai depender da forma como você enxerga. E a forma como você enxerga depende do seu relacionamento com Jesus, o Cristo que morreu e ressuscitou por nós. Aí, meu irmão, quando você é uma pessoa transformada, quando você é uma pessoa tomada pelo amor de Jesus, aí você vai olhar para a sua família, certo? Com todas as dificuldades que ela tem, com todos os problemas que ela tem, com outros olhos. Com outros olhos. Aí você vai ter mais misericórdia, você vai ter mais compaixão, mais graça. Você vai olhar para os seus colegas de trabalho, para as pessoas da sua vizinhança, para as pessoas com as quais você convive durante a semana, você vai olhar para essas pessoas com mais respeito, com mais tolerância, com mais amor, com mais bondade. Você vai olhar até para aquele indivíduo que está na sarjeta, para aquele indivíduo que está ali numa situação extremamente precária, e você vai olhar ali e não vai ficar julgando, opa, esse aí está aí porque fez por merecer. E a gente tem um discurso forte hoje de meritocracia, né? Que vai contra aquilo que a palavra de Deus fala de graça, de misericórdia, o amor de Deus, a bondade de Deus. E que vai contra também aquilo que de fato realmente acontece na vida real. Porque nem todos, isso é a realidade, têm o que merecem. Isso é fato. Mas a gente introjetou esse discurso da meritocracia e a gente diz, esse aí está colhendo o que plantou. É o que ele merece mesmo. Mas quando nós somos transformados, a gente já olha para a pessoa com misericórdia, com compaixão. Com compaixão e graça. Meus irmãos, passamos a ver tudo de uma forma nova. E aí é o que a Bíblia diz lá, né? Tudo se faz novo, tudo se fez novo. Ser uma nova criatura, uma nova criação, eis que tudo se fez, eis que tudo se faz novo. E o tempo do verbo é o presente, não é o futuro. Nós às vezes olhamos muito para a questão do futuro escatológico, né? Opa, um dia, né? Tudo vai ser maravilhoso. E eu acredito nisso. Mas o texto está falando de uma antecipação desse futuro, que passa a ser uma realidade hoje, agora. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, na sua vida, na minha vida. Tudo porque você se torna novo, se torna nova criatura. E aí é por isso que Jesus diz lá em João capítulo 3, versículo 3, olha o que Jesus disse lá para Nicodemos, né? Nicodemos, é importante, meu querido, é necessário, tem que ter um novo nascimento. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. O Nicodemos ficou sem entender direito o que ele estava dizendo. E aí Jesus explica para ele, olha, não é voltar para o ventre materno, não é um nascimento de carne e osso, não é a vontade humana, é um nascimento, é você nascer de Deus. Você nascer de Deus. E se você não nascer de novo, Nicodemos,
você não vai ver o reino de Deus. A transformação para o cristão não é uma opção. Para o seguidor de Jesus, a transformação é uma realidade. É algo que tem que acontecer. Porque senão ele não vai ver o reino de Deus, que já está aqui presente entre nós. O reino de Deus já existe. Já está aqui, está cada vez mais se expandindo. E João capítulo 1, verso 12 e 13, ele diz aqui como é que se dá esse novo nascimento. Olha só, presta atenção no destaque que eu fiz aqui. A todos os que creram nele e o aceitaram. Para nascer de novo, para se tornar um filho de Deus, como pregou o pastor Ricardo aqui há 15 dias atrás, você tem que crer e aceitar Jesus. Eu sei que eu já ouvi muitas críticas, aqui eu coloquei aqui a NVT, a nova versão transformadora. Eu sei que tem muitas críticas com relação a esse termo, aceitar Jesus, né? Como assim aceitar Jesus, né? Aceitar Jesus, ele precisa da minha aceitação? Como é que é isso, né? Crer é só intelectual, é só uma crença, é só o cognitivo, basta acreditar. Meus irmãos, entenda isso que está destacado como seguir a Jesus. Eu entendo dessa forma. O que significa crer e aceitar Jesus? Eu entendo como sendo seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Tem uma oração no começo? Pode ser. Eu fiz essa oração perdi até as contas. Teria que fazer o cálculo aqui, mas faz muito tempo. Eu fiz essa oração. Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que o Senhor morreu pelos meus pecados. E eu entrego a minha vida a Ti, crendo que os meus pecados vão ser perdoados e que eu serei salvo por Tua graça e misericórdia. Eu fiz uma oração parecida com essa. Mas é muito mais do que a oração de entrega, embora ela seja importante. É o pacote completo. É você tomar a decisão de seguir a Jesus. Não é se tornar membro de uma igreja, embora isso seja muito importante. Eu sou membro desta comunidade. Meu nome está lá no hall de membros. Certo? Procuro cumprir, inclusive, com as minhas responsabilidades enquanto membro de uma comunidade de fé. Mas é muito mais do que isso. É você dizer assim, rapaz, eu estou com Cristo e não abro. Eu estou com Jesus e não abro. A minha vida tem que ser igual a de Jesus. E eu vou dizer uma coisa além. Aliás, não vai ser eu que vou dizer, é o apóstolo Paulo. Gálatas 2:19, verso 20. Olha o que ele diz. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eita, meus irmãos, pense numa profundidade. Fui crucificado com Cristo. Fui crucificado, morri com Jesus. Morri para mim mesmo, morri para o mundo. Já não sou eu quem vive, agora é Cristo que vive em mim. Cristo vive, isso é crer e aceitar Jesus. É você dizer assim, rapaz, agora, tudo que eu fizer, tudo que eu disser, tudo que eu pensar, tem que ser Jesus. É Jesus que está vivendo a minha vida. Eu sou um seguidor de Jesus. Essa é a transformação. É assim que acontece a transformação. Porque quando você toma essa decisão, aí o Espírito Santo passa a agir na sua vida e passa a te capacitar para viver uma vida nova, uma vida transformada. Porque talvez alguém possa dizer assim, né? Rapaz, eu acho que eu não consigo não viver como Jesus. E é verdade, consegue não. Por isso que ele prometeu para a gente o Espírito Santo. Aí vem o Espírito Santo, aí ele em nós nos dá esse poder. Poder para quê? Para fazer manifestações espetaculares? Pode até aqui e acolá acontecer. Mas é especialmente para produzir um fruto. E esse fruto se chama o quê? O amor. Que é o que nós estamos precisando. É o amor.
É o amor de Cristo que nos impulsiona, é o amor de Cristo que nos move. E eu concluo, aí o grupo de louvor pode se aproximar, pode subir, e eu concluo perguntando, você tem sido transformado? Você é uma nova criatura? Não precisa falar que é pergunta só para a gente refletir, e é uma pergunta que eu faço para mim mesmo também. Quais as lentes que você usa para ver o mundo e as pessoas ao seu redor? O amor de Cristo te impulsiona? A vida de Jesus, a vida de Cristo, é a sua vida? Caso a sua resposta seja sim, aos trancos e barrancos, mas eu estou sendo transformado, aos trancos e barrancos, mas o Espírito Santo está trabalhando em mim, e o caráter de Cristo está se formando em mim, e eu estou melhorando, e eu estou progredindo. Glória a Deus, eu estou desse jeito também, viu? Eu estou desse jeito também. Eu me vejo como uma pessoa em constante processo de transformação. E é assim que acontece, viu? Quem acha que já está pronto, completo, então tem algum problema. Tem algum problema, porque está vendo coisa demais. Né? Está vendo demais. Né? Na verdade, nós estamos num processo de transformação. Mas se a sua resposta é não. Tô não. As lentes que eu estou usando estão ruins demais. Eu só consigo olhar para as pessoas com mágoa, com rancor, com desejo de vingança. Eu só consigo fazer aquilo que é para o meu benefício, ao invés de beneficiar os outros. Eu sou egoísta. Se você está nessa condição, eu tenho uma notícia boa para você. Você pode hoje mesmo se arrepender. Você pode hoje mesmo tomar a decisão de seguir a Jesus. Aliás, essa é uma decisão que eu estou sempre tomando, viu? Teve aquele dia lá atrás que eu me converti, mas todo dia eu preciso me converter. Todo dia eu preciso dizer para Jesus, Jesus, tenha misericórdia de mim e me ajude a viver hoje para a tua glória, me ajude a fazer hoje a tua vontade, me ajude a andar contigo, me ajude a te servir. E aí, meu irmão, minha irmã, você pode hoje se arrepender, entregar a sua vida a Cristo, dizer para Ele, Jesus, eu quero te seguir, que o teu Espírito Santo faça um milagre na minha vida, que é um milagre. Ser uma nova criatura é ser resultado de um milagre, ser parte de uma nova humanidade. A igreja é um milagre, a igreja é um milagre.